Olá pessoal, faremos um simulado contendo questões de concurso público sobre a Lei 12.527, que aborda sobre o acesso à informação. Estudaremos, aqueles pontos que são normalmente cobrados em concurso público, tá? Então fique atento, porque tem alguns conteúdos que são coringas, eles sempre caem, tá? Embora a lei ela seja extensa, você tem que se atentar bastante a esses pontos que normalmente são cobrados. Além disso, se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado sobre a Lei 12.527 de 2011, que trata sobre o acesso à informação. O acesso à informação se relaciona a um princípio constitucional chamado de publicidade, dar ampla divulgação a informações, a transparência pública na questão da administração pública, respeitando, claro, algumas situações, como, por exemplo, a questão do sigilo. Então, em regra, a administração pública tem que garantir a todo cidadão que ele tenha direito, garantir o seu direito ao acesso à informação. Os procedimentos, os prazos, as classificações referentes às informações, tudo isso é regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Sabendo disso, vamos à nossa primeira questão, que diz o seguinte: Juliana, servidora pública federal, solicitou à administração uma informação que, nos termos da Lei 12.527, foi considerada ultra secreta. Sendo assim, foi-lhe negado o direito de acesso à informação até que se completasse o prazo de restrição. Ao considerar os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme classificação prevista na Lei 12.527 de 2011, é correto afirmar que, para informação ultra secreta, o prazo máximo de restrição a partir da data de sua produção é de, letra A, 10 anos, letra B, 25 anos, letra C, 5 anos, letra D, 1 ano, letra E, 18 anos. Como eu já tinha adiantado, algumas informações elas terão seu acesso restrito por algumas situações, porque ela coloca em risco, o acesso àquela informação coloca em risco a defesa e a soberania nacional, a integridade do território nacional, por uma questão muito maior, uma questão de defesa, uma questão de soberania, ou porque a divulgação de uma informação pode pôr em risco a negociação de alguma relação internacional, que o país esteja ali traçando, então vai colocar em risco essa negociação, ou pôr em risco a vida de alguém, a saúde, a segurança da população, entre outros diversos motivos que estão elencados no artigo 23 dessa lei, que é muito importante que vocês leiam. Então, para que você tenha um controle em relação a essas informações, elas são classificadas e diante da sua classificação elas terão um prazo, prazo esse que elas ficarão sigilosas, tá? No caso, nós temos a informação ultra secreta, a informação secreta e a informação reservada. Uma informação ultra secreta, ela vai ficar resguardada por 25 anos. Uma informação secreta, ela ficará resguardada por 15 anos e uma informação reservada por 5 anos. Esse artigo, mais precisamente o parágrafo 1º, que traz essas classificações e seus prazos, cai muito em prova de concurso relacionada a essa lei. Nessa primeira questão já é dito qual é a classificação dessa informação. Ela é dita como ultra secreta. Se ela é ultra secreta, a restrição máxima dela será de 25 anos. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: Joana, estudante de Direito, deseja ter acesso a todos os processos de licitação instaurados pela UFRJ, ciente dos termos da Lei 12.527 de 2011, que regula o acesso a informações. Joana recorre à universidade e apresenta seu pedido, o qual é indeferido pela autoridade competente. Analisando as alternativas a seguir, do indeferimento do pedido, letra A, não cabe recurso, letra B, cabe recurso no prazo de 5 dias, a contar de sua ciência, letra C, cabe recurso no prazo de 10 dias, a contar de sua ciência, letra D, cabe recurso ao presidente da República no prazo de 20 dias, e letra E, cabe recurso no prazo de 8 dias, a contar do indeferimento do pedido. Seguinte, se tiver indeferimento de acesso a alguma informação que foi solicitada por um cidadão, o cidadão em questão, o interessado em questão, ele pode sim interpor recurso contra essa decisão. Ele vai ter o prazo de 10 dias a contar da sua ciência, a contar do dia que ele tomou ciência, que ele ficou sabendo que ele teve o seu pedido negado.
E só para complementar, né, esse recurso ele será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão impugnada. Está no parágrafo único do artigo 15 isso. Então percebam, esse recurso ele vai escalonar, ele não vai para o setor, para a autoridade competente que negou o pedido ao acesso à informação. Vai para a autoridade hierarquicamente superior a que negou. Tá? Então vai subir de nível, vai direto para aquela superior. Isso porque o acesso à informação é algo muito importante. A transparência, a publicidade, a publicidade é um princípio constitucional. Então, se foi negado um acesso à informação, quem vai julgar esse pedido, esse recurso, não vai ser quem impugnou, mas sim uma autoridade acima de quem impugnou. Beleza, gente? E essa análise desse recurso vai acontecer no prazo de 5 dias. Mas percebam que a questão está solicitando o quê? O tempo em que a pessoa, no caso Joana, pode solicitar o recurso, e não quanto ao tempo da análise do recurso. O tempo de solicitação do recurso será de 10 dias a partir da ciência do interessado, no caso de Joana. Logo, a letra C é a nossa resposta. Vamos à terceira questão, que diz o seguinte: Danilo, cidadão brasileiro, deseja obter informações constantes de um processo de licitação instaurado na UFRJ para contratar a empresa responsável pela segurança da universidade. Ao recorrer à administração, recebeu a informação de que não poderia ter vista dos autos, pois todo o processo de licitação é sigiloso e que a universidade não se subordinava à Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação. Em relação ao caso, é correto afirmar que a UFRJ agiu, letra A, corretamente, pois não está subordinada à Lei de Acesso à Informação. Letra B, corretamente, pois, sendo dotada de autonomia assegurada pela Constituição Federal, pode decidir quais processos são sigilosos sem considerar a legislação que trata especificamente do assunto. Letra C, corretamente, pois todos os processos de licitação são sigilosos. Letra D, corretamente, pois, por ser considerada uma empresa pública sem fins lucrativos, não se subordina a nenhuma lei. Letra E, incorretamente, uma vez que nos termos da Lei 12.527 de 2011, deveria considerar Danilo à vista do processo de licitação. Seguinte, a letra A diz que está corretamente porque não se subordina à Lei de Acesso à Informação. A licitação é um processo que não deve ser sigiloso, tá? Se subordina sim à Lei de Acesso à Informação. A Lei 8.666, que fala de licitação, ela deixa bem claro isso, que a licitação ela não será sigilosa, ela tem que ser pública, acessível ao público, tá? Todos os atos do seu procedimento, exceto quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Tem um simulado aqui no canal sobre a Lei 8.666 que vale muito a pena vocês assistirem. Em relação à letra B, né, apesar de, claro, a UFRJ tem autonomia, mas isso não significa que ela vai considerar que alguma informação ela é sigilosa por si só. Ela tem que respeitar, sim, a legislação pertinente, né, a Lei 12.527. A C fala que os processos de licitação são sigilosos. Eu já falei para vocês que não, salvo o conteúdo das propostas quanto à sua respectiva abertura. Isso está lá na Lei de Licitação, Lei 8.666. A letra D fala que a UFRJ é uma empresa pública sem fins lucrativos e não se subordina a nenhuma lei. Bom, a UFRJ é uma autarquia de natureza especial. Claro que ela subordina a lei, tá? Ela faz parte da administração pública indireta e o procedimento não foi correto, né? E letra E, que é a nossa resposta, o procedimento foi incorreto, né? Uma vez que nos termos da Lei 12.527 deveria considerar Danilo à vista do processo de licitação. Bom, a Lei 12.527, ela fala sobre essa questão da transparência. E a Lei 8.666 fala sobre a licitação, tá? Então a letra E está correta, tá? É a nossa resposta. Vamos à penúltima questão, que diz o seguinte: o princípio da publicidade, garantido no artigo 37 da CF de 88, exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvar as hipóteses de sigilo previstas em lei. Esse princípio é inerente ao Estado democrático de direito e garante aos administrados em geral o acesso às informações que sejam de seu interesse ou do interesse de toda a coletividade. Nos termos da Lei 12.527, que regula o acesso à informação previsto na Carta Magna, é correto afirmar que... Vamos analisar logo cada alternativa. Letra A. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas poderão ser objeto de restrição de acesso. Não faz sentido a letra A. Se você tem ali um documento que comprove alguma violação em relação a algum direito humano praticado por um agente público, esse documento ele tem que ser sim divulgado, até por uma questão de comprovação de provas, né? Em relação a essa conduta, que é uma conduta totalmente inadequada, tá? Então não poderá ser objeto de restrição de acesso.
Letra B. Em qualquer hipótese, negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer somente ao Ministério Público Federal, que deliberará no prazo de 30 dias. Onde que está isso? No artigo 16 da Lei de Acesso à Informação. Diz que, uma vez negado esse acesso, pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente, não interessado, ele pode sim recorrer, mas ele vai recorrer à Controladoria Geral da União. Não é o Ministério Público Federal, é a Controladoria Geral da União, que irá deliberar no prazo, irá decidir no prazo de 5 dias. Tem que ser rápido essa decisão, tá? Porque o acesso à informação é algo que tem que acontecer, tem que atender ao princípio da publicidade. Não pode ficar enrolando, tem que deliberar logo. Portanto, a letra B está incorreta. Letra C. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso restrito possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Onde que está essa informação? No artigo 23, que eu falei para vocês que é muito importante que vocês façam a leitura desse artigo, de todos os incisos. Numa situação em que você coloca em risco a estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, nesse caso, se essa informação ela vai trazer todo esse prejuízo, ela tem que ser resguardada, ela tem que ficar ali, ela tem que ser classificada em algumas daqueles termos que a gente tinha visto, Portanto, a letra C é a nossa resposta. Letra D. Em hipótese alguma, a informação em poder dos órgãos e entidades públicas poderá ser classificada como ultra secreta. Nós acabamos de ver, que alguma informação, ela pode sim ser classificada, como ultra secreta, secreta ou reservada, dependendo da situação, dependendo, o seu acesso restrito pode prejudicar alguma negociação, a segurança do país, questões financeiras, enfim, várias situações que estão elencadas, no artigo 23. Então, a letra D está errada. E letra E, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente serão classificadas como secretas e ficarão sob sigilo por tempo indeterminado. Informações que colocam em risco a segurança do presidente, elas são classificadas, na verdade, como reservadas. E vai sempre ficar classificada como reservada? Não, elas ficarão classificadas como reservadas, elas ficarão sob sigilo até o término do mandato do presidente, do seu exercício, ou do seu último mandato em caso dele ser reeleito, tá? Então tem um prazo sim. Sem contar que a própria classificação da reservada tem o seu prazo, que é de 5 anos. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: nos termos da Lei 12.527, que regula o acesso a informações, qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações a órgãos e entidades da União, Estados, DF, municípios, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Sobre o procedimento de acesso à informação, pode-se afirmar que: letra A. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Na verdade, não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Ou seja, quem detém da informação, que é uma informação que, em regra, ela tem que ser pública, não pode ficar criando empecilho para poder atrapalhar a velocidade na entrega da informação. Não pode ficar criando, colocando um monte de resistência, um monte de burocracia para atrapalhar e inviabilizar essa solicitação. Tem que ser o mais rápido possível, claro, dentro da legalidade, dentro do que se espera, mas não pode ficar criando muita resistência, tá? É isso que quer dizer essa letra A, quando ela fala que pode, na verdade, não pode, conter exigências que inviabilizem. Letra B. Sem prejuízo da segurança, da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. Sim, faz sentido isso. Não é que o órgão está se eximindo de entregar a informação, não. Mas ele pode entregar para o requerente o caminho, o local onde ele vai ter acesso àquela informação, os meios que ele vai ter. Isso também é informação, isso também pode ser considerado informação, tá? Então a letra B está correta, é a nossa resposta. Letra C. Não são vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Na verdade, é vedado sim você exigir o motivo para que você está solicitando aquela informação. Por exemplo, um órgão público, você vai lá, solicita uma informação e o órgão público ele quer saber o porquê de você querer saber dessa informação. E você não é obrigado a dizer o motivo que te levou a solicitar aquela informação, tá? Então é vedado sim você ter que ser exigido a você dizer os motivos que determinaram aquela solicitação. Letra D. Não haverá possibilidade de interposição de recurso quando não for autorizado o acesso à informação total ou parcialmente sigilosa.
essa informação está errada, né? Ainda que uma informação ela seja considerada total ou parcialmente sigilosa, o requerente ele tem que sim ser informado sobre a possibilidade de recurso, né, sobre os prazos e condições para que ele consiga, né, solicitar esse recurso. E letra E, não é direito do requerente obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. É direito sim do cidadão saber o motivo que levou ao indeferimento da sua solicitação. Ele tem que saber sim por que eu não posso ter essa informação. Os motivos que levaram à negativa, tá? Por certidão ou cópia. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui tem simulados de outras legislações que normalmente são cobradas em concurso público. Também tem simulados de português de diferentes bancas organizadoras, né? Também tem simulados de legislação educacional, legislação ambiental, entre outros. Então tem muito conteúdo diverso aqui no canal que vocês podem estar explorando. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.